Então, quando se fala de poligenésia, o próprio contexto mostra Jesus dizendo a Nicodemo que quem nasce da carne é carne, mas quem nasce do Espírito é Espírito. Então, observe que Jesus está falando de um novo nascimento, mas no aspecto espiritual. Ele não está tratando de reencarnação, até porque reencarnação é um absurdo. Uma vez eu tive que tratar desse assunto com uma professora, quando eu estava concluindo o ensino médio, e aquela professora quis me fazer vergonha. Ela quis me fazer vergonha porque eu estava analisando a Bíblia com uma senhora que era de uma outra denominação, que negava a existência da alma no estado ativo após a morte. Dizia que a alma existe no estado passivo, dormindo. Essa senhora, ou senhorita, porque era uma jovem, e ela estava ensinando isso, e eu disse a ela que após a morte não é assim. E mostrei lá Eclesiastes 12:7, que o pó volta à terra como era, mas o espírito volta a Deus que o deu. Falei da parábola de Lázaro e do rico, que ele chegou até a clamar a Abraão, mostrando assim o espírito ativo após a morte. E aquela professora, quando ouviu-me falar e derrubar pela graça e a misericórdia de Deus o argumento daquela entidade religiosa que estava ali, aquela jovem que seguia segmento religioso diferente do verdadeiro cristianismo, então ela achou ruim. Então ela começou a querer discutir sobre o espiritismo e pegou um livro de Allan Kardec, um livro branquinho, pequeno, e disse: você não sabe de nada. E realmente eu não sabia de nada sobre o espiritismo, eu estava começando a estudar a Bíblia, mas eu pedi a ela o livro emprestado e disse que com 8 dias eu teria as respostas que ela estava me questionando, eu iria dar a resposta. E levei o livro, li, questionei os professores de escola dominical, os presbíteros, peguei as informações, colecionei informações e voltei. Só que eu voltei com um sentimento de misericórdia para aquela mulher, que eu percebi os erros, a tradução que Kardec deu à palavra poligenésia totalmente fora do contexto. E quando cheguei àquela mulher, na sala de aula, na frente dos alunos, eu entreguei o livro a ela e eu disse a ela: professora, eu não quero discutir com a senhora, mas eu queria que a senhora, se puder, me responda alguns questionamentos, que eu li o seu livro. Ela disse: pô, não, fique à vontade. E eu perguntei a ela: qual a causa da reencarnação? Ela disse: a causa da reencarnação são os karmas que a gente comete. E eu perguntei a ela o que era karma, e ela tentou simplificar dizendo: é uma dívida, para mostrar o que a gente crê como pecado. O karma, na verdade, seria o pecado. E ela disse que o karma era o pecado e era a dívida. Não usou a expressão pecado, mas ela disse: é uma dívida, e essa dívida ela é paga pelo processo de reencarnação. E eu perguntei a ela: quantos karmas a senhora deve? Ela não sabia quanto devia. Eu disse: muito bem, como é que a senhora vai pagar uma dívida se não sabe nem quanto é que deve? Nenhum espírita sabe quantos karmas eles devem. Mas quando eu vi ela gaguejando e ficando vermelha, que ela era bem branquinha, e eu percebi que ela estava desconfortável, eu disse: deixa para lá essa pergunta, me responda a segunda. Já que a senhora não sabe quanto karma a senhora deve, é possível, minha segunda pergunta para ela foi: é possível, no processo da reencarnação,
Enquanto uma pessoa paga um karma, cometer outros karmas, ela disse, claro que é. Eu disse, piorou. Vai ficar assim, ó, paga e deve, paga e deve, paga e deve, paga e deve. Eu prefiro o que a Bíblia diz, professora. O que é que a Bíblia diz? João, capítulo 1, versículo 7. Se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, paga de uma só vez, nos purifica de todo pecado. De todo pecado. Aí nessa hora, vocês sabem, uma classe com um adolescente, né, tinha adolescente assoviando, gritando, aquela desordem. Eu fiquei cheio de vergonha, mas ela precisou de ouvir aquilo ali. Nem precisei muito de ler o livro dela, porque o argumento do Espiritismo é fraco diante do crivo do exame da palavra de Deus.